Buenas! Se você está buscando uma forma fácil, rápido e com bons resultados para comparar a imagem de duas ou mais pessoas, saiba que o Deepface pode te ajudar nisso. Inclusive, nem precisamos realizar treinamentos, já que os modelos já estão disponíveis e prontos para serem utilizados. Neste vídeo vamos ver como podemos utilizá-lo e quais opções dentro dele estão disponíveis. Para começar, vamos ver o básico e mais para o final do vídeo vamos nos aprofundar vendo todos os parâmetros e customizações possíveis. Para começar, este é o repositório oficial do Deepface e sim, ele é totalmente gratuito e bem robusto, conseguindo detectar as faces, comparar, estimar idade, gênero, raça, emoção e inclusive se a imagem possui uma pessoa real ou é uma foto de uma foto, monitor ou algo do tipo. Ele não possui um site com documentação. Praticamente tudo está no README principal que estamos vendo e no próprio código-fonte que está bem comentado. Já adianto que para fazer sua instalação basta rodar pip install Deepface e não, ele não instala tudo que está disponível, já que utiliza bibliotecas de terceiros em alguns momentos. Mas não se preocupe, se ele precisar de algo, ele irá avisar, bastando instalar com pip install e o nome que ele informar. Nós vamos focar em um notebook que criei e está disponível neste repositório que irei deixar na descrição do vídeo caso queira acessá-lo e conforme for interessante, iremos voltar para o repositório principal para ver de onde peguei as informações. Até porque ele vem sendo atualizado constantemente. E quem sabe quando você estiver olhando este vídeo, já terá recursos novos. Então, saberá onde consultar direto da fonte. Deixei tudo necessário para executar este notebook no repositório mencionado, e as imagens utilizadas são do dataset Celebrity Face Image Dataset, disponível no Kaggle, caso queira pegá-lo completo, pois deixei apenas uma parte dele no repositório. Vamos começar importando algumas bibliotecas que iremos utilizar. Só irei retirar os logins do TensorFlow para não poluir as saídas, mas se quiser pode remover esta linha sem problemas. Logo em seguida, seguem as versões das principais bibliotecas e do Python que iremos utilizar, sendo uma delas o TensorFlow, já que o Deepface utiliza ele por baixo dos panos. A primeira função que iremos ver é o Verify, que recebe duas imagens de entrada. Ele irá detectar a face, compará-las, retornando o seguinte dicionário, onde irá informar se são a mesma pessoa, a distância entre elas, que em resumo é o quanto diferente as duas faces são. Se for 0, significa que são exatamente iguais, o que normalmente só acontece se for a mesma imagem. E quanto maior, mais diferentes são. Por padrão, cada modelo possui um threshold que neste caso é de 0.68, o que significa que todas as comparações que forem menores que esse threshold serão classificadas como sendo a mesma pessoa. Bom, esse threshold irá mudar conforme o modelo de embedding e de cálculo de similaridade utilizado. Caso não saiba o que são esses termos, não se preocupe, que iremos nos aprofundar durante o vídeo e acredito que irá ficar mais fácil. Em seguida, temos um modelo de embedding utilizado que é responsável por pegar as características do rosto e que depois iremos ver o que é isso. Já o detector é responsável por encontrar o rosto na imagem e similaridade é o cálculo que irá comparar os embeds de ambas as faces. Não irei entrar em detalhes agora nestes elementos, mas mais para frente iremos ver que é inclusive possível utilizar outros modelos e cálculos alterando alguns parâmetros ao chamar a função. Mas vamos focar no básico por enquanto. Por fim, temos a localização da face da primeira imagem, assim como da posição do olho esquerdo e direito, caso tenha encontrado,
e o mesmo para a segunda imagem. E um ponto importante. O Verify suporta somente imagens com uma face. Se for passado com mais de uma, ele irá pegar somente uma delas para fazer a comparação. Então, se atente a esse fator. Na célula inferior, podemos carregar a imagem que passamos e cropar a imagem utilizando as coordenadas da localização da face que o modelo informou para confirmarmos que está correto. Em resumo, foram essas duas imagens de faces extraídas das imagens originais e comparadas. Outra possibilidade que temos é o Find. Ele irá receber uma imagem de entrada e buscar essa pessoa em uma base de dados podendo conter diversas pessoas diferentes. Se assemelha bastante com os filmes de investigação que é passado a imagem da pessoa que estão procurando e o sistema fica comparando as faces na base de dados do FBI. E para criar a base, basta ter uma pasta principal que no meu caso se chama Celebrity Faces e dentro dela teremos as pessoas, podendo estar com qualquer organização. O importante é que de alguma forma seja possível identificar a pessoa pelo nome da imagem ou da pasta. Eu recomendo ter pastas com o nome da pessoa e dentro delas várias imagens dessa pessoa. Para buscar um melhor resultado, é recomendado ter várias imagens da mesma pessoa, pois, como iremos ver, não é incomum a imagem da mesma pessoa ser dada como pessoas diferentes. Isso porque muitos fatores podem influenciar, como a posição do rosto, luminosidade, maquiagem, entre outros fatores. Beleza! Com a nossa base de dados pronta, podemos passar a imagem que queremos comparar e o caminho para a base de dados. A primeira vez que rodar, ele irá demorar mais tempo, pois terá que detectar as faces e os embeddings, ou seja, características do rosto de todas as imagens da base de dados. O lado bom é que depois que fazer isso, ele irá criar um arquivo que irá ficar junto na pasta com as imagens, onde conterá todos os embeddings de todas as faces. Ou seja, ao rodar a função novamente, será muito mais rápido e caso adicione ou remova uma imagem da base de dados, ele irá detectar e atualizar somente ela. No meu caso, temos 53 faces no dataset e que foram utilizados para comparar com essa imagem que passei, demorando apenas poucos milissegundos. O retorno da função é uma lista, onde cada elemento consiste da comparação de cada face encontrada na imagem de entrada, que no meu caso possui somente uma face. Por este motivo temos somente o index 0. Em cada elemento da lista temos um data frame da biblioteca Pandas, contendo todas as imagens da base de dados que foram identificados com a mesma pessoa da imagem de entrada. E aí que entra a importância de ter o nome das pastas ou dos arquivos bem identificados, pois é desta forma que iremos saber quem é o indivíduo encontrado. A lista está ordenada com as imagens com a menor distância até a maior. Inclusive, se vermos no final da lista onde estão as imagens mais distantes, mas que ainda estão dentro do threshold, sendo classificadas como sendo a mesma pessoa, temos algumas imagens da Kate, ou seja, são casos que o sistema errou, já que passamos uma imagem da Jennifer. E aí entra a importância de termos várias imagens da mesma pessoa, pois foram reconhecidos em 9 imagens das 12 que temos disponíveis da Jennifer. E só para finalizar, e aqui temos as coordenadas das faces encontradas tanto na base de dados quanto em source, que é a imagem passada para ser pesquisada. O threshold utilizado para considerar como sendo a mesma pessoa e a distância calculada na comparação. Agora vamos dizer que não queremos comparar as faces, apenas encontrá-las.
ou até mesmo utilizar algum comparador que não está disponível nesta biblioteca. Podemos utilizar a função Extract Faces. Nela iremos passar a imagem que queremos encontrar as faces presentes, e seu resultado será uma lista, onde cada elemento será uma face encontrada, contendo um dicionário, tendo a imagem da face cropada em RGB normalizado, assim como suas coordenadas, como já vimos em outras funções. Com adição, algo que não tivemos até então, a confiança da detecção da face. Inclusive, se quisermos olhar a imagem, podemos multiplicar seus pixels por 255, já que ela está normalizada nessa escala, converter para o int 8 e por fim para Pillow. E como estamos no notebook, ele já irá mostrá-la para nós. Ou seja, a partir deste ponto podemos fazer o que desejar com a imagem. Assim como a possibilidade de extrair somente a face da pessoa, também temos a função Represent, que permite apenas gerar os embeddings das imagens. Por padrão, ao passarmos uma imagem, ele irá detectar a face e gerar o embed. Novamente, retornando os resultados em uma lista, onde cada elemento consiste de uma face detectada e dentro dele terá um dicionário, onde uma das chaves é o embedding, onde estão numericamente representados todas as características que o modelo achou importante na imagem, para depois podermos calcular o quanto diferente as características de uma imagem é em relação à outra, permitindo dizermos se é ou não a mesma pessoa. Se você achou que os filmes policiais eram realistas, saiba que não são tão assim. Não existe essa de ficar desenhando pontinhos no rosto, pegando o tamanho do nariz, distância entre os olhos e tal. Até pode ter algo parecido com isso por baixo dos panos, mas em si não são esses valores que o modelo retorna. Inclusive, se passarmos uma imagem totalmente nada a ver com o rosto, ele também irá retornar diversas características numéricas. Para nós, acaba ficando praticamente sem contexto algum. Inclusive, se desejar, pode chamar o parâmetro Detector Backend, o qual iremos nos aprofundar depois, e informar a string skip para não rodar um modelo de detector de face, permitindo que passemos como entrada uma imagem pronta, o qual já foi detectada a face. Como coletamos o embedding do rosto, podemos também compará-lo posteriormente. Vou apenas rodar a função novamente para uma imagem diferente, para termos outro embedding. O DeepFace permite que importemos as funções matemáticas utilizadas para calcular a distância entre os embeddings e que, novamente, iremos nos aprofundar depois. Com elas importadas, podemos chamar uma delas e passar os dois embeddings que desejamos comparar, assim obtendo a distância entre elas. Se quiser comparar, podemos chamar o Verify novamente e ver que a distância foi a mesma, já que por padrão ele também utiliza o cálculo de cosseno. Só para finalizar, podemos até modificar e passar o mesmo embedding duas vezes, o que irá resultar em uma distância igual a 0, algo que só iremos obter se realmente forem a mesma imagem, já que diversas características irão impedir que as imagens sejam iguais, como a luminosidade. Essa função pode ser muito útil, permitindo que armazenemos os embeddings para posteriormente utilizar, muito parecido com a função find que falamos anteriormente. Porém, o represent abre novas possibilidades para fazermos isso de forma diferente e customizada para cada cenário. A biblioteca DeepFace não possui recursos somente para comparar faces, mas também para pegar algumas características das pessoas. Sinceramente, não sei dizer até que ponto essa parte é realmente boa, mas nada impede de aproveitarmos ela. Com Analyze, podemos passar a imagem que queremos detectar a face, e em Actions, iremos passar o que desejamos fazer. Atualmente é suportado estimar a idade, gênero, raça e a emoção da pessoa. Se quiser ver se foi implementado novas opções,
pode ir no README do projeto que vimos anteriormente e procurar por Facial Attribute Analysis, onde iremos encontrar essas mesmas opções, incluindo algumas informações extras, como as classes disponíveis para emoção e raça. Por fim, vamos voltar ao notebook e rodar a nossa célula. Só para vermos qual imagem que foi enviada, vamos abrir neste outro bloco, para então vermos o resultado. Só um ponto que vale a pena mencionar. Para cada uma dessas ações, é utilizado um modelo diferente, e eles serão baixados na primeira vez que for executado. Ou seja, não esqueça que eles irão ocupar recursos computacionais, então só recomendo utilizá-los se realmente for necessário. Já a saída segue o mesmo padrão, uma lista onde cada elemento é uma face encontrada, e dentro de cada elemento um dicionário com as informações. Como podemos ver, o modelo falou que ela possui 28 anos, sua localização e confiança da face, gênero, no caso mulher, raça predominantemente branca, com uma porcentagem bem alta, e emoção predominantemente feliz, o que faz sentido. Para finalizarmos com a última função possível, não irei rodar ela, mas deixo aqui caso queira explorar um pouco mais. Ela consiste da possibilidade de rodar um vídeo salvo em disco ou informar o index de uma webcam disponível no sistema operacional, podendo inclusive apontar para uma base de dados, parecido com a função find que vimos anteriormente. Então, caso seja detectada uma face presente no banco, irá também informar quem é a pessoa localizada. Caso contrário, irá apenas dizer que é um desconhecido. Indo para a documentação, o resultado será muito parecido com essa imagem, mostrando a idade, o gênero representado por esse símbolo, o nome da pessoa, caso tenha encontrado na base de dados, por fim, sua emoção no momento atual. A única informação que ele não mostra, pelo menos na versão atual, é a raça. E a base de dados precisa estar nesta estrutura, contendo a pasta com o nome da pessoa que irá aparecer no display e dentro as imagens da pessoa, ou seja, no formato que recomendei fazer quando falamos da função find. E só para não deixar passar batido, antes de nos aprofundarmos nos parâmetros, a biblioteca possui um repositório já pronto com o DeepFace rodando em React para implementação em navegadores e pode ser consultado neste link. Então, se esse é seu objetivo, saiba que aqui está a sua possível solução. Além disso, também já temos pronto uma versão de servidor para comunicação via API, utilizando Docker, e que não iremos nos aprofundar, mas aqui está a documentação para entender melhor. Agora que já vimos o básico que a ferramenta oferece, vamos nos aprofundar em partes mais avançadas que não é lá tão difícil e que provavelmente vai ser super útil saber delas. O lado bom que consiste em apenas de parâmetros extras nas funções que já vimos. Como na documentação do README nem todos os parâmetros estão disponíveis, podemos buscar direto no código-fonte, localizando a pasta DeepFace e dentro dela temos um script Python também chamado de DeepFace. Todas as funções que vimos estão neste script. Por exemplo, o Verify, onde usamos somente o image1 e image2 path, que são os únicos campos obrigatórios. Para entender os outros, basta descer um pouco e aqui estão suas descrições e opções possíveis em cada um deles, bastando ir no que melhor te atende e explorá-los melhor. Mas não se preocupe, não chegamos tão longe para parar aqui. Vamos voltar para o nosso notebook e utilizar a função ExtractFaces, que possui praticamente todos os parâmetros existentes. Se você observar, vai ver que praticamente todas as funções possuem os mesmos parâmetros. Então, se entender os presentes nesta função, praticamente já estará
tudo dominado. O primeiro parâmetro é um modelo para a detecção das faces. Para isso, vamos voltar no README do repositório e procurar a seção Face Detection and Alignment, onde estão todos os modelos disponíveis e podem sempre serem consultados caso seja adicionado algum novo que constantemente vem sendo realizado. Inclusive, copiei esta lista para enviar lá para o notebook e facilitar nossa vida. Mas antes de voltar para lá, vamos descer um pouco mais. Aqui existe um demonstrativo de cada um dos modelos. Como podemos ver, eles cropam tamanhos diferentes. Alguns, como o OpenCV, pegam um pouco do fundo, já o Delib pega somente o rosto. E assim vai. Qual é melhor? Bom, depende de muitos fatores. Teria que testar para cada caso que tivermos, pois se formos olhar os resultados dos papers oficiais, iremos ver que todos possuem resultados extremamente positivos. Mas enfim, voltando para o notebook, como comentei no início do vídeo, nem tudo vem pré-instalado. Por exemplo, o Delib, MediaPipe, Ultralights, no caso do YOLO V8, irão apresentar erro caso tente utilizá-los e não tenha a biblioteca. O lado bom é que o DeepFace irá avisar e basta utilizar pip install e o nome da biblioteca informado no erro. Vamos, como exemplo, rodar o detector do OpenCV e mostrar o seu retorno. Agora, vamos modificar para YOLO V8 e ver seu resultado em uma célula abaixo. Só aqui já podemos diferenciar entre eles, além do tamanho da imagem de saída, que pode variar conforme o modelo utilizado. Pulando para o próximo parâmetro, o Enforce Detection é uma variável booleana. Se for verdadeira, o que é o padrão, irá levantar um erro quando não encontrar uma face. Para isso, vamos modificar a imagem de entrada para uma sem faces e ver seu resultado. Como podemos ver, ele levantou um erro informando que não pôde encontrar uma face na imagem. Aqui precisamos ter muito cuidado, já que ele vem ativado por padrão, seja por erro do modelo que não encontrou a face, ou porque realmente não existe uma, pode travar nossa aplicação. Uma solução é usar um try exception, onde iremos adicionar um tratamento para quando não for encontrado face, ou apenas modificar o parâmetro para falso, o que nos leva a ter cuidado em outro ponto. Como podemos ver, a função foi executada sem problemas. Porém, ao olharmos o resultado, iremos ver que ele retornou uma imagem, inclusive com coordenadas. O que aconteceu é que ele retornou a imagem original passada como entrada, e as coordenadas são literalmente o tamanho da imagem. Uma forma de identificar que não foi possível encontrar face é conferirmos a confiança. Se ela for igual a 0, significa que nenhuma face foi encontrada. Beleza? Vamos ao próximo parâmetro, o qual é o Alight. Ele é responsável por deixar a face reta. Para entender melhor, vamos rodar com o Align ativado e agora com ele desativado. Como podemos ver, com ele desativado, a face ficou torta. Isso porque na imagem original ela está torta e é de responsabilidade do Align de deixá-la reta, ressaltando que ela não rotaciona imagens que estão 90 graus ou de ponta cabeça. Inclusive, muitas vezes o modelo nem vai detectar a face se estiver de ponta cabeça. Segundo os papers dos modelos, deixar a face alinhada aumentou a acurácia dos modelos de Face Match. Então, aconselho utilizá-lo. Já o Expand aumenta literalmente a margem da face detectada. Útil se os modelos não estiverem conseguindo cropar as faces corretamente, ou quiser pegar um pouco mais do cenário ao redor. E aqui entram alguns parâmetros novos. Dependendo da versão que estiver usando, o Color Face e Normalize Face não irão existir. Eu só tenho eles pois estou usando a versão de desenvolvedor,
mas devem serem adicionadas na versão 0.0.93. Então, se você estiver nessa versão ou maior, está tudo certo, pois são parâmetros recentes, adicionados por um programador muito charmoso e talentoso. Mas enfim, vamos focar aqui. O parâmetro Grayscale irá continuar existindo por um tempo, mas será descontinuado, pois ele deixava a imagem de saída em tons de cinza. Mas agora o Color Face possui essa função integrada. Então vamos ignorar ele. No Color, podemos informar se queremos o crop da face em RGB, BGR ou em tons de cinza. Por padrão é em RGB. Então vamos alterar para BGR e ver o seu resultado. Bom, esse parâmetro irá depender do que você pretende fazer com a imagem. Se a próxima parte está em BGR, então já retorne como tal. Caso contrário, retorne como RGB, ou se for o seu caso, como tons de cinza. Já o Normalize, se for ativado, que é o padrão, irá dividir todos os pixels na imagem por 255. Por esse motivo que estamos multiplicando ele por este valor quando vamos exibir a imagem. Agora, se desativar, os valores dos pixels serão os originais, e não será mais necessário multiplicar os valores. Novamente, depende do que for fazer com a imagem. Se for apenas salvá-la, nem precisa normalizar, economizando o processo de fazer a divisão para normalizar e da multiplicação para tirar da normalização. Chegando ao último parâmetro, o anti-spoofing. Consiste em um modelo separado que irá olhar para a face e informar se ela pertence a uma pessoa real. E o que isso significa? Bom, ele é responsável por dizer se a foto que estamos passando é a foto de uma foto ou de um monitor. Ele apenas não chega a englobar imagens criadas por uma inteligência artificial. Para entender um pouco melhor, vamos olhar para essa imagem. Eu abri a foto no computador e imagino que estou pegando ela de uma rede social de alguém e tirei a foto utilizando o meu celular. Aí te pergunto, a pessoa continua sendo a mesma? Sim, porém isso simboliza uma fraude, já que a pessoa não está realmente presente. Isso pode ser muito útil, por exemplo, ao criar uma conta em algum aplicativo de forma remota, onde será solicitado para tirar uma selfie para comprovar que é você que está criando a conta e não está tentando se passar por outra pessoa, já que o FaceMatch não irá conseguir detectar isso. Vamos adicionar essa imagem e ativar o anti-spoofing. Nos resultados, podemos encontrar mais duas chaves. Uma dizendo se a pessoa é real e a outra a confiança do modelo, já que é uma foto de um monitor. Agora, se passarmos uma imagem com uma pessoa real, iremos ver que retornou como verdadeiro. Não irei fazer aqui, mas se quiser, pode rodar a imagem que tirei foto de monitor em uma função de comparação de pessoas que vimos anteriormente e verá que ela irá dar como sendo a mesma pessoa, sem problemas. Antes de terminarmos essa parte, bora para dois experimentos. E um deles vou adicionar essa imagem do Robert e rodar em YOLO V8. Beleza. Foi encontrado sem problemas. Agora vamos modificar para OpenCV. E tcharam! Não foi encontrado nenhuma face. Aqui entra outro ponto que precisamos cuidar. Os modelos possuem resultados diferentes, o que é normal. Então, recomendo rodar várias imagens do seu cenário com todos os modelos para identificar qual se adapta melhor ao seu cenário, já que alguns podem apresentar melhores resultados para imagens grandes, pequenas, qualidade boa, ruim, pessoas longe, perto, com ou sem chapéu, entre outros fatores. Assim como também temos que cuidar com a velocidade dos modelos. Vou apenas descomentar esse loop que deixei pronto e pegar todos os modelos da variável que puxamos da documentação anteriormente. Com isso, também modificar para pegar o detector pela variável do loop em vez de uma string fixa. Agora sim, podemos rodar.
configurei para mostrar o tempo de execução de cada modelo, o que já nos dá um indicativo dos mais rápidos e não necessariamente o mais lento é o que possui a melhor acurácia, apenas que ele é maior ou menos otimizado. Inclusive, alguns modelos aqui nem são redes neurais, e sim Histogram of Oriented Gradients, também conhecido pela sigla ROG. Até, se botarmos uma imagem com resolução maior, fica mais fácil de diferenciar entre eles, sendo que alguns são muito mais impactados com o tamanho da imagem de entrada, então vale ficar de olho nisso, principalmente se pretende rodar um sistema em tempo real, ou próximo disso. Uma dica é redimensionar a imagem antes de passar para o modelo, já que podemos passar tanto o caminho para a imagem disco quanto em Base 64 e o Wint nas cores BGR, ou seja, no formato da biblioteca OpenCV. Indo para o nosso último tópico, podemos voltar novamente para o README e irmos até Face Recognition Models, onde iremos encontrar os modelos que fazem os embeddings, ou seja, que pegam as características das imagens, que neste caso são dos rostos das pessoas. Novamente, temos diversas opções e de tempos em tempos podem serem adicionados novos. Inclusive, temos uma tabela com os resultados que, novamente, não necessariamente será igual para o seu cenário. Vale a pena testá-los para confirmar. Descendo mais um pouco, temos as métricas. E para quem lembra das aulas de matemática, temos o cosseno euclidiano e euclidiano L2 normalizado. Eles são normalmente utilizados para calcular a distância entre as características das imagens, já que se mostram muito eficientes para isso. Em alguns casos, uma métrica pode ser melhor que a outra, mas nunca vi algo muito significativo. Mas é aquilo, se for possível ganhar 0,4% a mais de acerto, eu já diria que é algo interessante de se testar. Voltando para o notebook, vamos utilizar novamente a função Verify, que compara duas faces. Como ele possui boa parte dos mesmos parâmetros que a função que vimos agora há pouco, irei focar somente nos novos parâmetros. Bom, Model Name é um modelo para fazer os embeddings. Distance Metric é a métrica utilizada para calcular a distância entre os embeddings. Normalization consiste do pré-processamento que será feito antes de passar a imagem para o modelo de embedding. Silent se deseja ver possíveis logins que podem ocorrer durante a execução da função. Threshold se quiser customizar o threshold utilizado para separar a distância calculada pela métrica para dizer se é ou não a mesma pessoa. Inclusive, logo iremos voltar a falar do threshold, pois possui um ponto interessante. Eu deixei essa célula pronta para comparar essas duas imagens e rodar dois loops, um passando por todos os modelos de embeddings disponíveis, com exceção do DeepFace, pois ele só é compatível com versões do TensorFlow igual ao anterior a 3.2. Então, por esse motivo, irei ignorá-lo. E outro loop para percorrer as três métricas disponíveis. Com isso, ao rodar irá mostrar os resultados de todos eles, assim como o tempo para executar, se foi considerado a mesma pessoa, a distância obtida e o threshold utilizado. Como podemos ver, cada métrica irá apresentar distâncias bem diferentes, principalmente se mudarmos as métricas utilizadas. Por esse motivo, existe um threshold diferente para cada combinação, e não podemos levar ao pé da letra que uma distância extremamente próxima de zero é o melhor resultado. Um exemplo disso foi a métrica do delib utilizando cosseno, que teve uma distância de 0,07, ficando acima do threshold e dizendo que são pessoas diferentes, mas que na verdade são iguais. Já se formos para a métrica euclidiana, que teve uma distância maior, conseguiu acertar. E aí entra o parâmetro de customizar o threshold.
Se no seu cenário você perceber que aumentar ou diminuir o threshold pré-definido irá melhorar seus resultados, então fique à vontade. Para finalizarmos, só deixa eu adicionar mais um ponto. Existe a possibilidade de modificar o detector para skip, o que significa que não será executado nenhum modelo de detecção de faces antes de fazer o embedding e as comparações. Isso é muito útil caso as imagens de entrada já estejam prontas e contendo somente as faces. Não sei você, mas eu acho o repositório Deepface incrível, pois disponibiliza tudo pronto para trabalharmos com Face Match, permitindo facilmente rodarmos diversos modelos para testar os seus resultados. Infelizmente, ele não permite treinarmos os modelos, mas com certeza ele se adapta tranquilamente para diversos problemas reais. Inclusive, deixo uma dica. Às vezes, rodar 3 modelos diferentes e pegar o retorno que a maioria teve pode apresentar melhores acurácias do que pegar o resultado individual deles. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe, até a próxima. Fui.